Calma aí. Vamos lá. E não tá demorando. E não tá demorando. Não se preocupe que Jesus tá caprichando. Não tá. Não se preocupe. As mãozinhas lá em cima as mãozinhas. Ao meu comando! Bom, galera, nós hoje vamos falar pra vocês algumas situações incríveis que nós passamos. Bom, é isso. Hoje nós vamos falar algumas situações importantes aí, que tanto boas quanto ruins, que nós tivemos o prazer de ver as boas, né? Meu, acho que também... não seria nem boa e ruim, seria tipo coisa muito maravilhosa e que são dois extremos, meu. E são coisas muito terríveis. Isso é verdade. Ui. Eu vou começar pelo Lucas. Por mim? Fala uma situação assim que você já passou no monte que te causou medo. Medo? Medo. Eu vou contar Pode então. contar, pode contar. Então. Então, desculpa, é que eu tive que soltar um pouco. Então, o que aconteceu? Estava eu e o Marcelo chegando no monte, né? E a gente falou assim, vamos lá agradecer a Deus, né, e tal. Aí, naquela semana, nós estávamos meio que fazendo uma campanha a propósito. Campanha, né? Campanha. Com propósito de campanha. Então, aí de uma semana e tal, subindo pro monte. Olha lá o Zé do WhatsApp. Todas as vezes que a gente subia no monte, não tinha bateria no celular, mano. Tava sem lanterna, não conseguia acender a lanterna. O meu celular tava ruim, o celular dele também tinha... Toda vez que chegava no monte, bateria acabou. Então, tudo apagado. Aí quando a gente chegava no monte sem claridade, o Lucas falava assim, irmão, e agora? A luz acabou. Quando a gente olhava, o Lucas tava todo aceso. E eu todo aceso. Não, mas o que é verdade, isso é verdade, Tipo, toda vez que eu subo pro monte, eu vejo meio que o caminho todo aceso, tipo, até o lugar onde nós devemos ficar. Parece que, tipo, é aqui. Então, tipo, a gente foi. Só que nesse dia foi diferente. Esse dia tava tudo apagado, não acendeu nada. Deus não mostrou o caminho. Aí eu pensei, nós estamos no propósito, nós não podemos falhar. Ou seja, temos que subir. E tava tudo apagado. Dessa vez não tinha acendido o caminho, porque toda vez que a gente subia, parecia que acendia uma luz, assim, sabe? Então, né? Acendia uma luz, ia ser muito bom. Mas não é do sol, não. É uma luz da presença. Uma luz da Então, o que aconteceu? Aí chegou numa... subimos tal, aí tem um lugar que tem uma porta, assim, sabe? Tipo uma entrada. Tem uma entrada assim tal. Quando nós estamos chegando, eu fui na frente, ele tava atrás de mim, só que bem perto. Tipo, com a mão no meu ombro e tal. Na hora que nós chegamos, eu vi um rapaz sentado. Do outro lado. Será que era você? Sangue de Cristo, não é não? Sangue de Cristo. Aí eu vi um rapaz sentado, de terno preto, eu falei, o irmão veio orar, né? Não, é sério. Eu falei, é alguém ali, né? Normal, é uma pessoa. Porque era uma pessoa. Tinha uma pessoa sentada, então, sei lá, o cara subiu, né? Tá ali. Só que uma presença ruim, sabe? Sentindo uma opressão. Uma opressão assim. Só que a gente, até então, naquele segundo, naquele momento que a gente olhou, uma pessoa, tranquilo. Só que aí quando nós chegamos perto... Vou dar uma pausa. Era um espírito. Tipo, quando a gente chegou mais perto, a gente viu que não tava tão visível assim. Não dava pra saber que não era carne. Então, não era matéria. Era espírito. Aí nessa, eu congelei o coração. Agora eu vou falar de você. Pode falar. Congelei o coração. Aí eu fechei o olho assim, né? Virei de costas, tô nem aí. Virei de costas, fingi que nem tava ali, né? Fechei o olho. Irmão, vamos orar, tô sentindo de orar agora. Dobrar o joelho. Pensa numa oração forte, é aquela. É aquela que acontece. É a oração mais forte que eu ia fazer. Irmão, vamos orar, vamos orar. Aí, tipo, eu ia orar, por quê? Porque eu não queria apontar pro negócio que tava acontecendo, que senão a gente ia ficar com medo. Eu, tipo, queria ignorar. Aí, na hora que eu falei, irmão, vamos orar, ele falou, mas você não tá vendo ali o espírito? Olha ali, irmão, olha ali, irmão, olha ali, olha ali, olha ali. Demônio, olha o demônio. Se ele falasse disso, se ele falasse desse jeito, antes de ele terminar a frase, ele já tava lá embaixo. Ele já tava lá embaixo. Não, mas ele falou, irmão, você tá vendo ali? Eu falei, irmão, eu tô, vamos orar. Ele falou, mas eu tô vendo também. Eu falei, amém, irmão, vamos orar, vamos orar. E ele,
tá repreendido, tá repreendido. Ele começou a falar, tá repreendido. Falei, e eu dobrei o joelho e comecei, Deus, manifesta a tua glória, manifesta poder e graça nessa noite, Pai querido. Meu, e eu começando, Deus, Deus, Deus. Clamei, irmão, clamei. Daqui a pouco, irmão, aí ele ajoelhou também, aí a gente deu as mãos pro outro, começou a clamar, santo, 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 Deus, tu és forte e poderoso, vem saltando sobre os montes. Nossa, aí começou. Aí, tipo, ele continuou olhando e eu fiquei de olho fechado. Falei o que você viu na hora que... Quando eu olhei... Não, ele chegou lá no monte, ele passou essa situação que aconteceu, porém ele estava tranquilo. Não. Só que quando... Ele estava tranquilo assim, porque ele não quis meio que transmitir medo. Só que quando eu olhei que eu olhei aquela criatura feia, na hora eu falei, o demônio! O demônio! O demônio! O demônio! E o demônio correu assim, ó. Eu vi como se fosse um... Não, mas calma, ele não correu nessa hora que você gritou. Ele correu. Quando eu falei assim, um demônio que eu olhei... Irmãos, o pessoal fica com medo de subir. Não, era algo muito maligno. Era como se eu tivesse visto assim um corpo bem alto, assim, ó, todo de preto, e eu não via a face, eu não via os olhos, não via o nariz, eu não via nada. A única coisa que eu vi era a boca. A boca eu lembro que era bem grande e cheia de dente. Então ele ainda sorriu. Quando eu vi ele sorrindo, eu já comecei a falar, ali, irmão, o demônio! O demônio! O demônio! O demônio! Pega! Quando nós começamos a apontar a mão e falar assim, tá repreendido em nome de Jesus, Deus é santo, só ele é poderoso, o nome dele está acima de todo nome. Eu não apontei não, eu fechei o olho. Eu fechei o olho e comecei a orar. Isso é o que nós iríamos fazer, na verdade nós começamos assim, para, irmão, pega, irmão, pega, fica, perto da sua que te quero. Não, mas é sério, vai, é sério. É sério, brincadeiras à parte, porque nós somos homens de Deus, e homens de Deus fala sério. Fala sério. Bom, então, nós ficamos ali naquela situação ali e a gente não sabia o que fazer, nós começamos a orar. Senhor, vai, repreende, Pai, todo mal, todo mal. Meu, tinha um matagal assim, né? Um pouco de mato. É como se... em volta, tinha um lugar aberto, em volta era... Quando eu falei assim, ó, irmão, ali, o mato fez assim, ó. Balançou tudo. Quando eu vi, ele estava parado na ponta. Nós começamos a orar. Falando, Deus, por favor, Senhor, repreenda todo mal em teu nome, porque o nome de Jesus tem poder. Só o Senhor é santo, só o Senhor pode reinar. Aonde tem luz não pode ter trevas, Senhor. E oramos. Bom, resumo. Sumiu. E depois, falei depois. Mano, esse dia. Mano, ó, é assim, ó. Às vezes, pra aparecer alguma coisa boa, é necessário passar por algumas dificuldades. Pelo deserto, é necessário passar por alguns obstáculos. E esse, naquele dia, era o nosso obstáculo. Aí depois que aconteceu isso, que nós ajoelhamos, começamos a orar, nessa que nós estávamos de joelho orando, e eu fiquei de olho aberto orando, e ele ficou de... Não, ele ficou de olho fechado, ele ficou de olho aberto, e ele viu o demônio indo embora. E eu continuei de olho fechado. Santo, 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 santo. E ele fechou o olho também. Começamos a clamar. E aí o lugar começou a ficar claro. Começou a clarear o lugar. Não tinha lua. Não era isso. Não tinha lua, não tinha nada. Mas o lugar começou a clarear, trazer uma paz. Aí começamos a sentir. Aí meio que ficamos, depois que ficou mais tranquilo, sentimos essa paz. Aí começamos a louvar e tal. Seguro estou nos braços. Então. Aí começamos tal, tranquilo. Aí o que aconteceu? Aí... eu fiquei angustiado, eu tava meio angustiado em meu espírito. Eu tava angustiado. Ai, Deus, eu tô tão triste. Sabe quando a gente fica naquela... Oh, Deus. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Oh, Deus, fala comigo. Então eu estava meio tal. Beleza. Aí daqui a pouco subiu os irmãos. Irmãos cheios da unção, da graça. Começou a revelação e tal. Revelou pro Marcelo. Foi nesse dia, não foi? Da revelação? Foi. Revelou pro Marcelo. Não foi nesse dia não. Da revelação. No dia da revelação foi outro dia. Nesse dia só foi aqueles jovens lá junto com aquela mulher. Eu vou cortar, vai. Então, aí, nesse dia, o que aconteceu? Tinha alguns outros jovens lá também, tinha outros jovens mais ou menos da nossa idade, e tinha algum pessoal de outra igreja também lá, estavam todos reunidos. Eles estavam do outro lado e nós estávamos no nosso canto. E eu estava sentado, eu não estava, depois que eu tinha feito a oração, não estava mais conseguindo orar, eu estava meio triste, estava falando com Deus, sabe? Eu estava, Deus, isso e tal,
tô me sentindo angustiado, tal, que não sei o que. Comecei a conversar com Deus, o meu particular. Comecei a expor o meu particular pra Deus, expor o que eu estava sentindo, e o Marcelo, ele estava do meu lado. E ele estava da mesma forma, ele estava sentado também, e não sei se estava... Ô, Jesus, eu preciso de uma resposta. Eu quero um carro! Uma moto. Eu quero ser contemplado no consórcio. Não, misericórdia. Misericórdia. Receba a chave. A chave, Deus. Não, misericórdia. Não era isso que a gente tava buscando, não. Não, a gente tava ali em um momento de oração. Então, eu estava ali, tava falando com Deus. Eu cheguei a chave. Então, eu tava ali num momento com Deus e tal. Aí, do nada, quando eu olho pra entrada, aquela mesma entrada que a gente viu o inimigo quando a gente entrou, nós estávamos sentados meio perto onde o inimigo estava sentado, digamos assim, num outro banquinho que tinha lá. E nós olhamos pra entrada. Na hora que olhamos pra entrada, tinha uma fumaça assim, tinha uma fogueira e tinha uma fumaça. Atrás da fumaça, bem pra trás, nós vimos um ser resplandecente. Eu não vou falar que é um anjo, porque ele não tinha asa. E eu falei pro irmão, é pra a gente falar que é um anjo e era Jesus? E se, eu perguntei se a mão dele estivesse furada? E se a mão dele tava furada? Entendeu? Meu, e aquele... só que, forte. Meu, só que na hora que eu olhei assim com tudo e sabe quando eu senti aquela... Eu senti, meu, aquela paz. Eu falei, nossa, é ele. Eu olhei e eu falei, nossa, é ele. E quando eu olhei, aí eu pensei, vou falar pro meu irmão. Um exemplo, eu estava aqui desse lado, ele estava do meu outro lado. Então na hora que eu estava olhando, eu não sabia, ele estava aqui atrás, então eu olhei pra ele pra perguntar se ele estava vendo. Na hora que eu olhei pra ver, ele estava assim, ó. Ele estava assim. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá vendo também? Aí ele falou, tô. Aí na hora que a gente falou, tô vendo, a gente se levantou. Aí começou a sentir uma presença de Deus, presença. Aí começou a...